E aí, pessoal, estamos de novo aí para estudar a carta de 1 Timóteo. E a gente está chegando já na nossa reta final, né? Hoje, mais os próximos 2 dias. E agora nós vamos começar o capítulo 4, que ele é simples de entender. Ele é, como é que eu posso dizer? Não tem polêmicas, não tem confusões assim muito teológicas, a não ser que o Henrique me surpreenda com alguma coisa aí, Né? mas a princípio vai ser super tranquilo, só que eu acho que ele é o mais rico para a gente conversar e talvez ele seja o que mais a gente pode trazer coisas para nossa vida, ensinamentos para nós. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção neste capítulo, pensando na vida de vocês também, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Tudo certo aí? Então vamos começar recapitulando um pouco das coisas que a gente já viu nos capítulos anteriores, tá? A gente viu que essa é uma carta escrita por Paulo. Ele já estava lá no final do ministério dele quando ele escreveu. Ele tinha saído da primeira prisão dele. Ele estava tendo que ir na Macedônia, mas a igreja de Éfeso precisava de ajuda porque estava tendo muitas falsas doutrinas sendo ensinadas lá, falsos ensinamentos. Como ele não podia estar lá presente, ele mandou o representante dele, o Timóteo, né? E o Timóteo está lá, e enquanto ele estava lá, Paulo mandou essa carta para ele ler. Então, no primeiro capítulo é falado sobre essas falsas doutrinas, né, que estão sendo ensinadas. Paulo repreende, ele corrige, né, sobre o que a gente de fato deve pensar sobre a lei, como a lei ainda é boa e o que é válido ainda em relação à lei. Ele também fala sobre a salvação para todos, né? Porque provavelmente esses falsos mestres estavam querendo fazer exclusão de pessoas, né? Mas ele ressalta de que a salvação é para os gentios também. Depois, no capítulo 2 ele chama atenção para a oração, a importância de orar pelas nossas autoridades, que a gente falou. E também no capítulo 2 ele fala sobre instruções, tanto para os homens, que eles deveriam orar, não se irar, e instruções também para as mulheres em relação à sua vestimenta, em relação também à autoridade que elas poderiam ou não exercer dentro da igreja, né? E daí no capítulo 3, que foi o de ontem, a gente falou sobre as características necessárias para você ser um pastor, presbítero, bispo, ou para você também servir como diácono, e terminou com aqueles versos sobre a história de Jesus, a salvação, que foram chamados de, como é que foi? O mistério da piedade. É importante a gente lembrar disso, tá? E as Então vamos. diaconisas também, né? E as diaconisas também. Quando falo diáconos, está incluso as diaconisas. Então vamos começar. Capítulo 4, tem a Mulher Maravilha ali. Daqui a pouco eu explico por que ela tá ali, tá? Ah, a apostasia nos últimos. Opa! Assim não dá. Peraí que eu tô me organizando aqui. Tá. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Beleza, né? Quando ele começa falando ali, o Espírito afirma expressamente, ele pode estar dizendo tanto sobre uma revelação que o Espírito Santo traz a ele está trazendo à igreja, como outra pessoa pode ter trazido isso e ele está pregando, ou mesmo ele pode estar falando sobre as palavras de Jesus, porque Jesus já afirmou que nos últimos tempos haveria aqueles que abandonariam da fé, né? Apostatarão, tá? Isso vem de apostasia. Apostasia significa renunciar à sua crença, abandonar a sua fé, tá? E por que eles estão fazendo isso? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então aí a gente vem a origem de onde é que vem toda essa baboseira que estava se infiltrando dentro da igreja. Não é simplesmente os mestres que estavam inventando essas coisas. Beleza, eles estavam sendo instrumentos para propagar esses falsos ensinamentos, mas eles estavam sendo influenciados pelo próprio capeta, assim. Aqui Paulo fala que essas coisas são demoníacas. Então isso me lembrou um pouco do filme da Mulher Maravilha, não sei quem que já viu, mas que ela acredita que o Ares, que é esse personagem que é o vilão, que tá fazendo todo mundo guerrear. Daí depois ela percebe que na verdade ele só ficava soprando no ouvido das pessoas as ideias, mas que o próprio ser humano aceitava acatar aquelas ideias. Então, apesar do diabo não ter, isso me lembrou, né? Apesar de que o diabo não tem a influência de nos controlar, no sentido de te obrigar a pecar,
ele sim está nos rondando, ele sim nos influencia, ele sim coloca umas baboseiras na nossa cabeça, e a gente tem que decidir se a gente deixa aquilo ali permanecer em nós ou não. E essas coisas, né, elas eram propagadas pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, né? Pessoas hipócritas que pregavam coisas que não viviam e que têm a consciência cauterizada. De tanto falar aquilo ali, eles já se acostumavam àquilo. Os cauterizar é quando tu queima uma parte de um corpo, né, que está aberta, alguma ferida, com o intuito de queimar aquilo ali fechar e cicatrizar, né? Fazendo isso, tu perde a sensibilidade daquela área ali. Então, esse cauterizada tem a ver com isso, né? De tu não sentir mais o peso, né, da consequência das coisas que tu está fazendo. Ô, Matheus, ainda naquele trecho ali, eu acho que uma das coisas que é importante a gente lembrar, que em Efésios fica muito claro, é a questão de que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Porque isso é libertador em que sentido? Às vezes a gente cria inimigos, né? A gente coloca pessoas como nossos inimigos e a gente erra o alvo, porque o nosso alvo não é a pessoa, né? Mas o que está por detrás daquilo, que se tu for ver, vai voltar para Gênesis 3, lá da queda, da consequência da queda. Então a nossa postura como cristãos deve ser, não, eu vou orar pelo fulano, eu vou orar pela ciclana, eu vou orar por aquela pessoa para que Deus mude o coração daquela pessoa. Eu acho que essa é uma postura cristã, Isso. tanto que, eu acho, não tenho certeza, tanto que Jesus, na cruz, ele fala, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles estão Não fazendo. sabem o que fazem. Isso É aí. o maior pecado de todos e as pessoas, tipo assim, zombando tipo, fazendo tudo como se estivesse cumprindo tudo certinho, né? E a postura de Jesus de perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles fazem. Uhum. Legal. Continuando, tá? Aqui o versículo 3. As pessoas, né, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aqui a gente vê que o que estava acontecendo eram falsos ensinamentos de que tu, por negar, por se abster de determinadas coisas, tu poderia chegar a um nível a mais de santidade, como se tu se aproximasse mais daquilo que é certo ao se abster de algum alimento ou de tu optar pelo celibato, sabe? Então essas eram coisas que estavam sendo pregadas e aqui Paulo fala que não, todas essas coisas foram criadas por Deus e através dele são santificadas, então é para a gente usufruir, é para a gente usar com alegria, não é para a gente acreditar nessa questão de que nós precisamos nos privar dessas coisas para sermos mais santos, apesar de muitas crenças ainda estarem restritas a isso, ainda existem muitas crenças católicos, tem a questão de acreditar que o celibato é para pessoas que querem exercer uma autoridade maior espiritual, e não só eles, mas existem outras crenças também que pregam a abstenção de alimentos. Nós não cremos em nada disso, tá? O casamento foi criado para a gente se casar, a comida toda foi santificada, existem versículos específicos que falam sobre como Deus permite que a gente coma esses alimentos, apesar de em alguns momentos da história da Bíblia não terem sido permitidas, hoje eles são permitidos todos. Então, é isso aí. É importante falar também que se a pessoa tem a opção de não usufruir de alguma dessas coisas, não é que isso não é pecado. Tipo, alguém não casar não é pecado. Assim como Paulo não se casou. Mas não é isso que te traz a um nível de espiritualidade maior. É isso que ele está dizendo. E era isso que os falsos mestres estavam pregando. Exatamente, Matheus. Eu não sei se não sei, não vou citar o nome, mas talvez vocês lembrem. Uma amiga da Priscila falou sobre isso, sobre celibatário, né? E se tu for ver, na escritura fala que isso é um dom. A pessoa recebe um dom dela conseguir ser celibatário, entendeu? Tipo, é uma coisa específica para uma pessoa em alguma fase da história, sei lá. Não é uma coisa tão comum assim. É como se fosse um milagre, vamos dizer. Por quê? Porque Paulo vai dizer que nós, a nossa carne, os nossos desejos, eles vêm para destruir e para nos fazer pecar se a gente permitir.
falando da parte sexual, né? Tanto que quando fala sobre o relacionamento conjugal, fala que se o esposo e a esposa quiser deixar de fazer sexo, que eles deixem de fazer por um pouco de tempo, se eles quiserem orar, mas que rapidamente eles já voltem a ter essa relação, porque é um perigo a gente ficar solteiro por causa da questão da carne. A não ser que, como tu bem disse, a pessoa receba um dom de Deus e ela seja celibatária, entendeu? Que daí é uma coisa que Deus deu para aquela pessoa e ela suporta porque Deus capacitou. Mas agora, isso é uma exceção, vamos dizer, né? A regra, assim, a maior parte é as pessoas casarem, terem filhos e encher a terra, vamos dizer assim. É o natural. E só a título de curiosidade, né? O termo para se explicar essa coisa de se abster para receber alguma coisa, para seguir alguma doutrina, é o ascetismo. Ascetismo. Tá. Gente, agora ele vai começar a falar algumas coisas diretamente para Timóteo. E eu acho muito importante a gente relembrar qual que era o relacionamento que Paulo e Timóteo tinham. Como nessa carta ele já iniciou falando que essa carta é para o filho espiritual dele, e em outros locais, em outras cartas, ele também usa esse termo. Então, Paulo tem muito carinho pelo Timóteo. A gente viu a história de Timóteo, que Timóteo ele se converteu quando criança, não sei se converteu exatamente com criança, né? Mas ele começou a aprender quando ele era criança, e ele começou a andar com Paulo ali em torno dos 17 anos, quando ele era um adolescente ainda. E Paulo, então, viu esse menino crescer, e o Timóteo agora está nessa missão difícil, né? Que é exortar a galera, ir contra as falsas doutrinas, corrigir pessoas que estavam sendo erradas. Então, tenho esse pensamento aí de que é um mestre falando ao seu discípulo. Mateus, provavelmente pessoas mais velhas do que ele, né? Como tu falou antes da gente começar a gravar. Que ele teria que exortar, né? Então imagina que treta que era, né? Boa. Então, começando. Exortação à fidelidade no ministério. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, né? Então, a gente já sabe que tudo isso que ele está falando é para ele colocar em prática na igreja onde ele estava, né? E doutrina é a mesma coisa que ensinamento. Mas rejeite as fábulas profanas, fábulas, eles já tinham usado esse termo lá no início do primeiro capítulo, e de velhas caducas. Tá, aqui é engraçado esse termo, mas ele quis dizer exatamente aquilo que a gente está pensando, que ele quis usar essa coisa de essas coisas que estão falando é coisa como se fosse de velho caduco, que não bate bem falando. Até é interessante que tem algumas traduções que tentam corrigir para ficar uma coisa mais politicamente correta e já tiram caduca e colocam velhas, só. Assim, mas o que ele quis dizer, assim, do original é bem isso mesmo, tá? E exercite-se pessoalmente na piedade. Piedade é uma palavra aí que está repetindo. Lembra que no capítulo anterior a gente já viu o que é piedade, né? Foi quando começou aqueles trechinhos em que foi falado sobre a história de Jesus. Tá. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então, ele está falando aqui que da importância do exercício, do repetir, do estudar, né? Que se existem aqueles atletas, né? A gente trazendo para um pensamento mais atual, né? Que se esforçam muito, que fazem exercício físico para alcançar alguma perfeição, para alcançar um padrão corporal, para alcançar um determinado desempenho, né? Aqui Paulo recomenda que ele se exercite na piedade. A piedade a gente viu lá que era a história de Jesus, então piedade nada mais é que o evangelho, que é a crença em Cristo. Então exercite-se na piedade, que tem valor para tudo. Ao contrário do exercício físico, né, a piedade, ela é uma coisa que tu vai usufruir do benefício dela aqui, já nessa terra, nessa vida, mas também na vida que há de vir, é uma coisa eterna, né? Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então acredite nisso aí que está sendo falado.
pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. É para isso que a gente está aqui, né? Para levar essa esperança a outras pessoas. Então vamos praticar, vamos se exercitar nisso, né? Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Salvador de todos, a gente já falou sobre isso em outro capítulo, né? Quando ele fala isso, ele não quer dizer que todas as pessoas do mundo vão ser salvas, mas ele está querendo dizer que a salvação é para todos, né? A graça de Deus alcança a todos. E aqui, talvez aqui pelo contexto, dá para se entender muito esse Salvador, essa salvação, muito no entendimento de bênção, né? De que Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus alcança o mundo inteiro. As bênçãos de Deus chegam ao mundo inteiro, especialmente daqueles que estão ali crendo nele, daqueles que estão praticando a fé, recebem muito mais da bênção de viver com Deus. Ô, Matheus, eu acho que a questão do piedoso ali, não sei se ficou claro para todo mundo, mas é tipo assim, um cara que ama Jesus. A gente mexeu também com o áudio do pastor David e da Claudete, né? Tu vê a piedade da pessoa na fala. Amor, misericórdia, graça. Tu vê que é uma pessoa que ora. Tu vê a pessoa, ela fala, parece que ela ora, tá orando na tua frente, assim. É uma pessoa que tem devoção a Deus, que tem um relacionamento com Deus íntimo, que a pessoa busca Deus, ela tem um relacionamento com a palavra de Deus, ela ama o próximo. Então essa pessoa é uma pessoa piedosa, vamos dizer assim. Isso, legal. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, desculpa, e depois a gente continua o resto, mas aqui dá para ver bem essa essência, assim, de a carta do Paulo, mestre, falando para o seu discípulo Timóteo, né? Ele está ordenando que ele ensine todas essas coisas que ele tá ouvindo na carta, né? E ele traz aqui, ninguém o despreze por você ser jovem, né? O Timóteo, ele tinha vários motivos para se sentir desencorajado, para se sentir desprezado, né? Uma das coisas que a gente já falou é a questão da idade. Acredita-se que ele tem, assim, juntando os estudos aí, todas as ideias que tem sobre isso, acredita-se que ele tem entre 25 a 35 anos, então ele estava entre essa faixa etária, é mais provável que seja um pouquinho acima dos 30, então ele era tipo o Henrique Girardi ali. Então, apesar dele não ser, tipo assim, ó, Não, super... eu tô com 27, mano. Mas entre 25 e 35? Não, tu falou mais de 30, meu, não cheguei nos 30 ainda. Ah, tá, não, não, não. Tá, tipo um Henrique, tipo um Ezequiel, por ali. Mas essa idade, apesar de, sem ofensa, né? É novo, mas não é tão novo. Mas para essa posição que ele teria que tomar, né, de se colocar na frente de uma igreja e de uma comunidade, poderia ser visto como muito novo, porque as pessoas de autoridade daquela época costumavam ser mais velhas, ter mais de 30 anos, bem mais de 30 anos. Então tem essa questão de idade, só que se a gente lembrar da história de Timóteo, ele tinha outras coisas também que poderiam desencorajar ele, né? Tem a questão da timidez dele, que essa carta e outras cartas parece que dá a entender de que ele era um jovem tímido, de que ele não era uma pessoa muito imponente, né? Em Colossenses, quando Paulo avisa que Timóteo vai lá, ele fala, também ele traz esse mandamento de não desprezem Timóteo quando ele for aí, respeitem ele, então então demonstra assim que Timóteo não era uma pessoa muito, né, positiva. Também tem a questão de que Timóteo tinha alguma doença, alguma enfermidade que era frequente, que a gente vai ver no capítulo 5 dessa carta também. Então talvez isso até, tendo suposições aqui, afetasse, né, a aparência dele. Ele não era uma pessoa assim, super saudável. Alguns atrelam até a doença dele com nervosismo, porque eram dores estomacais. Também tem a questão de que ele poderia ser julgado porque os pais dele não eram os dois judeus, então ele ele era metade gentil, metade judeu. Então, coitado, né? Ele tinha várias coisas que poderiam trazer inseguranças para ele.
Mas aqui Paulo está dando autoridade para ele, cara, não deixe que o despreze, não despreze por você ser jovem, né? Pelo contrário, para você não ser desprezado, seja um exemplo. Então aqui Paulo traz o remédio, qual que é a solução para ele receber esse respeito, receber essa autoridade da igreja, né? Ser um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, né? Dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação, ao ensino, aqui ele claramente está falando as características de um pastor, né, que é de ensinar a igreja, de fazer uma leitura pública, de levar os ensinamentos às pessoas, né. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, aqui Paulo fala para ele não esconder, não deixar que essas inseguranças tomem conta daquilo que ele nasceu para fazer, do dom que Deus deu a ele. E mais uma vez ele fala que aconteceu alguma coisa específica na ordenação de Timóteo, né? A gente já tinha visto em capítulos anteriores que Paulo relembrava ele de que havia profecias em relação a ele. Aqui mais uma vez fala que o dom foi lhe dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério, né? Algo que até hoje acontece quando a gente faz uma ordenação de pastores, tem esse momento em que os outros pastores mais antigos colocam as mãos sobre aquele que está sendo ordenado. Então isso foi algo que aconteceu também com Timóteo. Matheus, eu acho interessante aquela parte ali que diz na anterior, que tu bem citou ali, que é uma coisa específica, talvez por uma característica do Timóteo de ser tímido. Só que o que eu vi muitas vezes, e eu espero que nenhum dos que estão aqui ou vendo o vídeo faça, é tomar esse primeiro verso do ninguém me despreze por eu ser jovem, tipo assim, invertendo totalmente o contexto, porque a pessoa não é como Timóteo, ela, pelo contrário, ela é bem metida e se acha, e ela vem e te peita e diz assim, mas eu sou jovem, mas Paulo diz para ninguém me desprezar. Às vezes ela pega só aquele começo, né? E inverte. Sim. Mas ali tá, mas como tu bem disse, o remédio tá no resto. Tu é uma pessoa que tem um exemplo para os fiéis, tu é uma pessoa que é um exemplo na palavra, na conduta, no amor. Isso. Então, tem que ter cuidado. Sim, a gente não despreza os jovens. Não despreza porque eles vão demonstrar um exemplo de fidelidade para os fiéis na palavra, etc, etc, etc. Isso aí. A gente não vai te desprezar pela idade, a gente não pode fazer isso, mas a gente pode te desprezar porque tu não tá sendo um bom exemplo, porque tu tá falando baboseira aí. Isso parece um discurso, né, do tipo assim, ninguém pode fazer nada comigo porque eu sou determinada coisa, sou determinada raça, determinada coisa, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a atitude que tu está sendo tomada. Então a correção é em relação à atitude. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos, né? Todas essas coisas que foram faladas nesse capítulo. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como os que ouvem, né? Então a importância de tu cuidar da tua vida, de tu cuidar de ti mesmo, para que isso gere resultados na vida de outras pessoas. O que tu tá rindo aí? Eu lembrei daquele louvor, toma conta da sua vida. Não, todo capítulo uma música diferente, né, Henrique? Não, me lembrei. E a heresia aquela, né? Não importa o que vão pensar de mim. Essa música tá errada, ó. O seu progresso tem que ser visto pelos outros. Nós temos que exemplo tanto para os de dentro quanto para os de fora. Não, é bem interessante essa parte aí, né? De que a gente se dedicando a essas coisas, as pessoas vão ver o nosso crescimento, o nosso progresso, e isso vai gerar aquilo que o cerne daquilo que Paulo está querendo falar, né? Que é a questão da autoridade, o respeito e o apreço da igreja. E até interessante que nós estamos se apegando a estudar agora a palavra, e a gente recebeu um elogio do pastor, a gente sabe que pessoas estão elogiando a gente por causa dessa postura, né? De se voltar para a palavra de Deus. Se voltar para a palavra. E interessante, né? Cuida de ti e da doutrina, porque se tu cuidar de aprender a palavra, tu vai ajudar os outros. Interessante isso, né? Bem interessante. Uhum.
salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. É. Então vamos tirar um print screen aqui. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, é isso aí. É bem simples, mas acho que vai gerar bastante conversa, assim, pra ver o que a galera gostou. Beleza. Vou pausar aqui.